vamos falar de osso, ou vamos falar de tecido ósseo e como esses problemas acontecem e por que entender esses mecanismos de biologia do tecido ósseo são tão importantes para nós manejarmos o paciente. Porque, na verdade, quando você vai tratar essas alterações de tecido ósseo, o organismo vai obedecer a mesma maneira de se comportar, que ele vai reagir da mesma forma, quer você esteja frente a um processo de infecção aguda do tecido ósseo, ou caso você esteja frente a um processo crônico. E esses são os mais difíceis de resolver quando você está enfrentando isso lá no tecido ósseo. A principal dificuldade é justamente você ter o aporte de resposta inflamatória naquela área, por causa das características de vascularização. É importante a gente lembrar que o tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Então, ele tem a mesma população celular do tecido conjuntivo e essa população vai obedecer os mesmos mecanismos do processo inflamatório acontecendo no tecido conjuntivo, com uma limitação importantíssima. Essa vascularização, ela está limitada, ela está fechada dentro do sistema arversiano, que são aqueles espaços maiores dentro do osso, onde está o tecido conjuntivo, propriamente dito, a parte fibrosa do tecido conjuntivo. Você vai ter a medula óssea também, e aí você tem os vasos e os nervos passando ali dentro. E saindo desse sistema arversiano, então você vai ter espaços menores, com vasos menores, até que quando você chega na célula do tecido ósseo, a habitante do tecido ósseo, a gente chama ela de osteócito, lá na ponta da história, lá na finaleira, essa alimentação, essa nutrição, ela está se dando por difusão. E isso dificulta tremendamente o processo. Porque aí, bem, a gente está falando da nutrição do tecido ósseo, mas você precisa ter que as células inflamatórias consigam chegar na área inflamada para combater essa osteomielite, essa alveolite ou essa osteite. Se você não tem células inflamatórias chegando lá de uma forma volumosa, adequada, de maneira que você consiga fazer o combate para aquela população de bactérias que você tem lá, e isso é muito importante, a gente definir qual é o tipo de bactéria que a gente está enfrentando quando as coisas não evoluem bem. É difícil você conseguir fazer essa determinação na boca, a gente acaba se baseando mais na literatura, no que os artigos mostram de maior população, justamente porque a boca tem uma microbiota muito ampla, e eu prefiro usar essa expressão microbiota, né? Eu não gosto muito quando a gente fala assim, a flora microbiana, que parece que bactéria é planta, né? Quando a gente está falando flora, né? Bactéria não é coqueiro nem samambaia. Então, acho que microbiota é uma expressão, aprendi isso com alguns dos meus professores, microbiota eu acho que é uma expressão mais adequada quando a gente está falando das bactérias que tem na boca, né? Dessa população celular. E aí, então, a gente acaba se baseando no que a literatura mostra mais. Por quê? Os exames que você pode utilizar para determinar a microbiota lá, eles não são confiáveis a ponto de você ter essa resposta de forma fidedigna. Primeiro porque a população microbiana é muito grande e você não tem certeza se você está colhendo o material lá de dentro da alveolite, de dentro da área da osteomielite, enfim. E normalmente você já começou a tratar esse paciente, né? Porque o paciente está com muita dor. As alveolites, as osteomielites, elas são acompanhadas de dor. Se o processo é agudo, essa dor é muito intensa. Se o processo é crônico, essa dor ela é mais discreta, ela é mais suave, mas ela é contínua. Os pacientes, às vezes, usam expressões engraçadas, né, quando eles descrevem o que eles estão sentindo. Então, essa dor de osteomielite crônica, às vezes as pessoas descrevem isso como uma dor surda. Eu não entendo muito bem o que quer dizer uma dor surda, né? Eu não sabia nem que a dor escutava, mas é algo que às vezes a gente escuta. Ou então eles descrevem como sendo uma dor profunda, assim. E, na verdade, o que eles querem dizer é que essa dor ela é contínua e ela não é muito intensa. Quando você está tratando dessas situações crônicas. E aí, em muitas vezes, você tem a cicatrização da mucosa. E quando a mucosa fecha, então isso é mais um sinal evidente de cronicidade do problema, né? Aquele caso que você faz a extração, isso acontece muito no molar inferior,
O paciente tinha dor lá, e você fez a extração do dente, porque já estava incomodando, já estava doendo e tal, não tinha mais recuperação, e aí a mucosa cicatriza, o processo ele transcorreu relativamente normal, e o paciente continua queixando que a região onde estava o dente, ele continua tendo essa dor, e essa dor que ele descreve como uma dor surda. Você tem um exame muito específico para você fazer, para você esclarecer de vez essa situação. Porque, às vezes, esse diagnóstico, ele é difícil, pessoal. Às vezes, a gente pedala demais para conseguir o diagnóstico dessas osteomielite crônicas, justamente por causa dessa sintomatologia que é suave e justamente porque a mucosa cicatrizou. Quando a gente está frente a um quadro agudo, é fácil, né? Você determinar o diagnóstico, é difícil você realizar o tratamento. E aí, nós vamos ter as seguintes particularidades nesses processos que estão, assim, muito intensos. Quando você tem a formação de um sequestro ósseo, você vai fazer a radiografia, vai ver a área do alvéolo ali, radiolúcida, e vai ver um ou mais pontos radiopacos dentro dessa área do alvéolo, você confirma a presença do sequestro ósseo, porque ele já está solto das paredes ósseas, e o diagnóstico é tranquilo. Mas tem vezes, ou na alveolite seca, por exemplo, que você não vai ter a formação desse sequestro ósseo. E aí, você radiografa, e a imagem é do alvéolo ou em cicatrização, ou ainda do alvéolo estabelecido. Se não é um caso de alveolite seca, porque na alveolite seca você tem a desidratação do coágulo, a exposição das paredes ósseas, mas você não tem essa contaminação, essa infecção do osso de forma intensa. Então, nesse caso, você não vai ter a formação do sequestro ósseo, mas nos outros casos agudos, ou da alveolite úmida, esse sequestro ósseo ele pode estar em reabsorção ainda. E por isso que não tem a imagem radiográfica. Às vezes ele está lá porque ele fraturou durante o procedimento e ele ficou lá dentro. Mas às vezes não. Às vezes você tem a necrose de uma parede, porque aconteceu na luxação do dente, ou você fez a osteotomia, quer seja com motor, ou quer seja com outro tipo de instrumento ali para fazer a extração, e você tem algumas áreas dessa parede óssea necrosada, e que você vai ter, então, a necessidade de mobilização de toda uma população celular. E aí lembra que a gente estava falando de tecido conjuntivo, essas células são os clastos, e você vai precisar da formação de osteoclastos, que vão fazer essa linha de reabsorção da parte que está necrótica para a parte que está vital. Qual é o sinal de que esse osso está necrótico? Na verdade, é um sinal microscópico, a não ser quando a gente chegar aqui na nossa conversa nas osteomielites grandes, né? A não ser quando você tem uma área grande de osteomielite, né? Que você precisa fazer um retalho ali, abrir mais, expor. Aí você vai começar a curetar aquele osso ali, você vai ver parte que não está sangrando. E essa parte que não está sangrando é sinal de necrose, é sinal que você está curetando, se não é sequestro ósseo ainda, justamente essa parte que a gente está descrevendo que iria virar um sequestro ósseo. É que você vai chegar na parte que vai estar sangrante, e nessa parte que está sangrante, certamente é lá que os osteoclastos estão trabalhando para separar a parte morta. Mas qual era mesmo a questão para saber se era sequestro ósseo? É aquela celulinha que nós citamos no início, os osteócitos, eles estão necrosados, o espacinho que eles ocupavam lá no osso está vazio. Mas isso é algo que só se vê microscopicamente. Então, também é sempre importante enviar esses fragmentos que são removidos para o exame histopatológico para você confirmar, ter tranquilidade e estar amparado também com os exames de que tudo é realmente uma osteomielite. Há muita variação de tempo entre o procedimento e a constatação desses sinais, depende. Às vezes isso é muito rápido, já no pós-operatório imediato, o paciente vai começar a apresentar a sintomatologia. Isso tudo está relacionado à virulência da bactéria, do patógeno que está atuando lá, com a capacidade reacional do indivíduo. E essa pergunta é fantástica, porque isso é um ponto muito importante, porque é um negócio que dificulta ainda mais a gente manejar essas situações, né? Às vezes você tem o caso que estava evoluindo bem, você não esperava problemas maiores e começa essa queixa. Mas nunca vai ser tempo demais. Esse tempo você vai medir talvez em uma semana no máximo. Passado esse período, você já tem a transformação do coágulo em tecido conjuntivo fibroso. E esse tecido conjuntivo fibroso, em mais de uma semana, já vai ser o tecido ósseo primário. O que não impede a presença de bactérias lá,
mas passado esse tempo, se as coisas estão assintomáticas, dificilmente você vai ver esse problema acontecendo. Nós vamos conversar logo em seguida um pouquinho de osteoradionecrose e de osteonecrose por alendronatos. Aí é um pouquinho diferente, né? A dinâmica do processo de contaminação, ela é um pouquinho diferente. Quais seriam os sinais clínicos? Por que não é fácil essa resposta? Porque depende se você está trabalhando com um processo agudo, se você está trabalhando com um processo crônico. Vamos entender a nomenclatura, tá? Acontece o seguinte, e aí vem a raridade da coisa, né? Porque você tem uma situação que ela é muito mais rara que a outra, e aí tem uma nomenclatura que embaralha as coisas. Cada autor chama isso de um jeito. Então, para eu te explicar quais seriam os sinais clínicos, vamos separar essa questão da nomenclatura primeiro. Então, galera, presta atenção, se liga aqui que é confuso, tá? Quando você tem um processo agudo, normalmente você chama isso de osteomielite aguda. O maior exemplo que a gente tem de uma osteomielite aguda é uma alveolite, porque ela se instala no pós-operatório, você vai ter dor intensa. Não tem aumento de volume, não tem edema de face. E aí você tem dois tipos de manifestação. Ou aquilo está úmido, com exudato inflamatório, isso é um sinal de contaminação bacteriana, ou esse alvéolo está seco, e aí a alveolite é seca, e ela está acontecendo por desidratação do coágulo e exposição óssea. E aí o principal sintoma é exclusivamente dor. O alvéolo tem um aspecto feio nos dois casos, nas duas situações. Mas então é sinal de inflamação aguda, quer dizer, rápida evolução e dor intensa. É correto chamar uma osteomielite, ou chamar uma alveolite de osteomielite? Sim, uma alveolite é uma forma de osteomielite. Mas existem situações, quando você tem um germe de baixa virulência e boa capacidade reacional, que você pode formar osso. E quando você forma osso, você está fazendo uma osteite, ou uma osteomielite esclerosante. Essa é a confusão da literatura. Você vai encontrar na literatura, em artigos, em livros, essas expressões sendo chamadas, ou essas situações clínicas sendo chamadas de osteomielite esclerosante ou de osteite. Isso são sinônimos, pessoal. Mas como normalmente nós utilizamos a expressão osteomielite para esses processos de reabsorção, quando o cara bota o sobrenome lá de esclerosante, aí as coisas ficam confusas. Então vai depender do autor que você vai estar estudando. Mas se você estiver frente ao processo de reabsorção, normalmente os sinais clínicos também é dor, a dor não é tão intensa. Você só vai ter aumento de volume e vermelhidão na área se o processo estiver agudizando. E essa agudização, ela costuma ser rápida, ela costuma ser intensa. Senão você cai no esquema da inflamação crônica. Então você vai saber manejar, acompanhar muito bem esses processos infecciosos no tecido ósseo, à medida que você domina bem também o processo inflamatório. Porque é processo inflamatório. Como a gente resolve o processo inflamatório? Você tem que tirar a causa. Quais são os objetivos do processo inflamatório? Anular a agressão e o reparo. Então, as coisas elas vão estar acontecendo no paciente com esse foco. E se a gente entender esse foco, e aí você associa os sinais de inflamação em aguda e crônica, são essas as características que você vai ter. Na osteite, ou na osteomielite esclerosante, que ela pode ser só lá no ápice do dente, ela é focal, ela pode pegar meia mandíbula, e aí ela vai ser difusa, você pode ter uma situação ainda mais discreta, porque quando você está formando esse osso reacional, do ponto de vista radiográfico, aí você vai ter o principal sinal, porque ele fica mais radiopaco, você vai ter áreas mais radiopacas, ou junto ao ápice, ou junto a uma parte da mandíbula, e essa descrição de uma dor muito suave, muito discreta, que pode ou não ter osso exposto. Porque a microbiota é importante quando a gente vai fazer a escolha do antibiótico. Então, você não tem que usar necessariamente a clindamicina, mas você tem que embasar a sua escolha nessa microbiota que está descrita como a que mais aparece nessas infecções complexas, quando você não está tendo sucesso. Você tratou aí... Porque, pessoal, quando você usa antibiótico, esse paciente ele tem que ter melhor evolução do quadro clínico em 48 horas no máximo, 24, 48 horas. Se você está usando antibiótico e nesse período de 24, não é que o paciente fique curado, mas em 24, 48 horas você tem que ter melhora do quadro clínico. Se ele não melhorou, precisa revisar o antibiótico. Provavelmente a escolha não está adequada para aquela microbiota que você está enfrentando. Como você vai escolher? Bom, escolhe ancorado na literatura
não escolham curar na moda, né? Tem antibiótico que entra na moda aí, a galera toda começa a prescrever, porque a galera outra lá está prescrevendo. E não é por aí. Né? Às vezes esse antibiótico entra na moda porque o otorrino está usando, ele vai muito bem para infecção de garganta, para faringite, para amidalite, é a área vizinha, mas não é a microbiota igual a que acontece na boca, apesar de anatomicamente as áreas serem contínuas, as bactérias que fazem problemas num lugar e no outro, elas são diferentes. E às vezes aí a gente faz a escolha errada do antibiótico e as coisas não dão tão certo assim como a gente gostaria. Tá? Então, tirando a situação aguda, você tem sempre sinais clínicos que são discretos, mas você tem, então, evoluindo nos casos que você pode ter um manejo mais difícil, são os casos onde você tem osteonecrose associada. E aí, na osteonecrose, você vai ter a área de exposição, na maioria das vezes. A gente precisa fazer uma distinção sobre as osteonecroses, porque antes da história dos alendronatos, dos bifosfonados, né, e o alendronato é um dos tipos do bifosfonato, uma medicação que é usada para frear a atividade biológica do tecido ósseo, para frear a plasticidade biológica do tecido ósseo, porque essas medicações, elas ligam lá na parte mineral do tecido ósseo, ficam ligadas lá na parte mineralizada do osso e inibem os osteoclastos, de diferentes maneiras. Se você pegar a questão mais clássica, assim, vai sempre falar que inibe a apoptose, que é a morte programada dos osteoclastos. O que é a apoptose? A apoptose está no DNA de cada celulinha lá, o dia que a célula vai morrer. E se isso está envolvido também na carcinogênese, está envolvido em vários aspectos, acontece que os alendronatos, eles não têm só esse mecanismo de funcionamento, só esse mecanismo de atuação. Eles funcionam de diversas maneiras diferentes para reduzir a velocidade de neoformação e reabsorção do tecido ósseo. Quando é que usa essa medicação? Essa medicação ela é usada basicamente em 2, 3 situações, né? Fundamentalmente, quando você está fazendo, o médico está fazendo prevenção da osteoporose nas senhoras, esse é o grande, homem também usa para prevenção, mas a osteoporose ela afeta muito mais as mulheres, né? Mas tem casos de osteonecrose em pacientes do sexo masculino que estavam usando para prevenir a perda óssea. Então é para isso, para não perder osso. Ou o segundo grupo, que claro, assim, numericamente ele é menor, mas ele é muito mais perigoso, porque esses pacientes usam bifosfonatos muito mais potentes. Tem essa diferença, né? Tem essa diferença de potência. Você tem bifosfonatos que são até 10 mil vezes mais potentes que o outro. E isso está relacionado à forma de administração, ao tipo de medicação e à frequência que ele é usado. Então, esse grupo menor, mas que usa a medicação mais potente, é o paciente oncológico. É o paciente que tem um tumor em algum lugar e tem metástase óssea. Os 2 grandes grupos são mulheres com metástase óssea de câncer de mama e homens com metástase óssea de câncer de próstata. Existem outras doenças, tipo lesões fibroósseas benignas, que você pode controlar com alendronatos? Pode, é mais raro ainda, né? Mas, enfim, existe uma série de outras patologias que estão envolvidas ou que envolvem o metabolismo ósseo, que as pessoas também podem usar o alendronato. E aí, você pode pensar, no primeiro momento, que esse efeito ele é legal. Porque se diminui a atividade de reabsorção do osso, beleza, esse paciente não vai perder o osso. E se ele não vai perder o osso, melhor. Mas lembra que justamente essa capacidade do osso reagir, ela depende desse mecanismo de neoformação e de reabsorção. E se você inibe esse mecanismo, e as bactérias entraram justamente num ponto qualquer lá, onde você fez um acesso, colocou o implante, onde você fez a extração do dente, onde você fez uma raspagem periodontal profunda. Tem várias situações clínicas odontológicas, algumas que nem são tão comuns, por exemplo, prótese mal adaptada gerando osteonecrose, porque faz compressão em áreas da mucosa. Osteonecrose fechada, como assim? Fechada, por necrose óssea, problema endodôntico, o paciente faz a osteonecrose. E aí, você tendo a presença bacteriana lá, e você tirando esse mecanismo de neoformação e reabsorção, isso que a gente chama de plasticidade biológica, como é que você vai fazer a defesa, né? Como o organismo vai defender?
Então, não consegue. Então, as bactérias colonizam aquela área de tecido ósseo e você não consegue eliminar elas porque você não está com esse mecanismo de neoformação e reabsorção. Então, é um problema difícil, de difícil manejo. Até alguns anos atrás, o primeiro caso foi descrito por um profissional dos Estados Unidos, da Flórida, chama Marx. Ele publicou o primeiro artigo relacionando esses casos com o uso dessa medicação em 2013, então é recente, né? E de lá para cá, começou a entender cada vez mais o processo, mas o manejo é sempre difícil, justamente porque o medicamento fica ligado na parte mineral do tecido ósseo. Antes disso, o grande problema de osteonecroses grandes era a osteoradionecrose. O problema que você tinha antes era do paciente de radioterapia, que era um paciente relativamente raro no consultório em geral. Por que era um paciente relativamente raro no consultório em geral? Porque só faz osteoradionecrose o paciente que fez radioterapia na cabeça e no pescoço, quer dizer, a mandíbula e a maxila, elas têm que estar dentro do portal de radiação. Se esse paciente fez osteoradionecrose, fez radioterapia, se esse paciente fez radioterapia por tumor em outra parte do corpo, ele não tem chance de fazer osteoradionecrose na mandíbula, a gente pode atender ele com tranquilidade, não tem problema. O problema é quando o câncer é de boca, de pescoço, laringe, faringe, enfim, que a radiação vai passar pela mandíbula e pela maxila. Então era difícil, a não ser que você trabalhasse muito com esse tipo de paciente. Você vê casos assim. Então, sempre se enfatizava muito a importância de fazer adequação bucal antes, preparar o paciente oncológico antes e tal, mas realmente não era algo da rotina do consultório de todo mundo. É diferente do bifosfonato, da medicação, que é uma medicação amplamente utilizada, por causa dos pacientes com osteoporose, pacientes com mieloma múltiplo são muito menos, mas aí metástase de câncer ósseo de qualquer tipo de tumor. Eu citei a mama e a próstata porque são os mais prevalentes, mas aí você tem uma população muito grande, cada vez maior, que está usando esse medicamento. E esse é o que tem o manejo mais difícil ainda de você resolver. Por quê? Porque a osteoradionecrose, o problema está onde a radiação passou, no portal. Logo adiante, aquele osso está sob condições normais. Então, você pode curetar até chegar na parte saudável. O bifosfonato é um medicamento sistêmico. Você tem ligado no esqueleto inteiro. Então, ele vai fazer essa ligação em toda a mandíbula, em toda a maxila, e aí o manejo fica difícil do ponto de vista cirúrgico. Você vai tentar diferentes técnicas, tem diferentes maneiras, desde casos mais radicais, que você faz ressecção grandes e tal, associação com oxigênio hiperbárico, funciona bem, as antibiótico terapias, você tem que ter paciência. Se são casos que não têm grandes áreas de exposição e você pode fazer esse manejo de forma gradual, com parcimônia, progressiva, manipulando menos, costuma dar um resultado melhor. Costuma dar um resultado melhor porque você não cria novas áreas de exposição óssea. Então, vamos começar. A gente começou citando a questão da alveolite. Esse aqui é um aspecto de alveolite úmida, onde você tem aquele alvéolo com aquele aspecto feio ali, né? Você vê aquela área de secreção, de exudado, isso dói bastante, vê que não está fechando. Já passou uma semana, você não tem mais a sutura instalada ali, já não tem mais nem marcas da sutura. Então, existem várias formas de você manejar isso. O foco tem que ser que você está tratando o processo inflamatório, e o processo inflamatório você tira removendo a causa. Irrigar é importante, então são casos que nós seguimos a escola de anestesiar esse paciente, curetar esse alvéolo de novo, fazer sangrar de novo, um novo coágulo se estabelece lá, prescrevemos clorexidina e prescrevemos um antibiótico. Esse caso não é um caso de infecção complexa, você pode seguir protocolos mais simples de antibiótico terapia, na família das amoxicilinas, ampicilinas, cefalexinas, é um medicamento que a gente usa bastante, com resultado que costuma ser tranquilo. É sempre muito importante, pessoal, esse é antigo, né? Eu sei que tem muito dentista aqui com bastante vivência, bastante experiência, sabe disso, né? Mas é bom reforçar para a galera mais nova, né? Fez a exodontia, a toalete do alvéolo, os cuidados com a cavidade óssea, eles são muito importantes. Então, fez a exodontia, irriga bastante, limpa bem, não deixa resíduo lá dentro, usa bastante soro antes de você fazer a sutura, para você ter certeza que não ficou nenhum fragmento ósseo ou de dente lá dentro, porque isso atrapalha muito a cicatrização.
Quando você tem um caso que você radiografa e enxerga o sequestro ósseo dentro do alvéolo, com uma área radiopaca ali, maravilha, né? Tá fácil de fazer o diagnóstico e basicamente você tem que agir nesse caso, né? Não adianta você ficar olhando a radiografia ou ficar prescrevendo o paciente. Se você ficar prescrevendo, vai resolver, talvez, né? O organismo vai acabar reabsorvendo aquele sequestro, expulsando ele, não vai levar muito tempo, não faça isso. Então você está vendo o sequestro ali, quer dizer, não faça só isso, né? Seja proativo, remove o sequestro ósseo lá de dentro e o caso vai evoluir tremendamente mais rápido. Simplesmente porque aquele sequestro ósseo é necrótico, certamente ele está colonizado com muitas bactérias e o organismo vai fazendo ali 3 esforços muito grandes para conseguir eliminar esse sequestro. O primeiro de reabsorver todo ele no entorno com os clastos. O segundo de empurrando ele com colágeno em direção à superfície, né? Vai jogando embaixo e vai tirando em cima. E o terceiro é que esse processo inflamatório, embaixo do epitélio ali da mucosa, ele estimula o epitélio a proliferar. E aí, é aquele caso que o paciente chega no consultório, você está vendo a ponta do sequestro ósseo ali no alvéolo, você pega com a pinça e puxa, e o paciente não sente nada, não dói. Justamente porque o epitélio já acabou envolvendo ali. Mas tudo isso demora, tudo isso leva tempo. Então, se você consegue fechar essa situação assim, maravilha. Mas a gente pode ter uma complicação nesses processos, que são as infecções odontogênicas complexas. E aí você pode ter a complicação desses quadros agudos com infecções que evoluem muito rápido. Muito rápido quer dizer que você tem um quadro que pode chegar num edema desse tamanho, assim, significativo, com fechamento de olho, envolvimento de vários espaços faciais secundários, né? Espaço canino, espaço bucal, está começando a ocupar o espaço sublingual e submandibular, e esse é um caso de pós-operatório de um siso. A gente conversou com o colega que fez a extração, o segundo colega, não foi um siso complicado, foi um siso que evoluiu relativamente bem, o procedimento, tudo, e em 24 horas a paciente estava desse jeito. Bom, tem várias coisas que interferem, né? A prescrição que foi utilizada, os cuidados do consultório de cada um, enfim. A questão é que quando você tem um caso desse tamanho, esse é um caso, para nós dentistas, extremamente perigoso, porque é um caso que pode evoluir muito mal. E aí a gente está passando da osteomielite para o que a gente chama de infecção odontogênica complexa. Então, esse caso complexo vai ter que drenar por fora. Alguém tem treinamento, alguém não tem, enfim, mas aqui é o caso que não dá para perder tempo. Mas aí você começa a antibiótico terapia adequada, faz a drenagem. Muitas vezes um paciente, quando evolui para esse quadro, você tem que internar, você não pode mais brincar, né? Então tem que indicar para um serviço que possa fazer a internação hospitalar. E aí, olha só, você vê a cicatriz ali da área da drenagem em 5 dias. E olha como mudou a face da paciente. Esse óculos é do meu editor de fotografia, então é para esconder a face dela ali, mas dá para ver que ela mudou drasticamente dessa imagem para essa imagem aqui, nem parece a mesma pessoa. Então, realmente é deformante, esse é o tipo de caso que a gente tem que ser ágil, a gente não pode perder tempo. Casos de osteonecrose, osteoradionecrose, quando o paciente fez radioterapia, não fez tratamento odontológico antes, e aí fez a extração depois, há uma série de cuidados que nós precisamos tomar para que esse tipo de situação não aconteça, que é o não fechamento da área ali. Então, você precisa, se for necessário, fazer extrações desse paciente, você precisa começar o antibiótico antes do procedimento, precisa manter o antibiótico até essa mucosa cicatrizar completamente. Então, você vai manter esse antibiótico por 10, 14 dias. Baixe bastante as paredes alveolares e faça as suturas se der em primeira intenção. No caso das necroses por bifosfonatos ou por alendronatos, você tem exposição óssea ali, e esse é um caso que não foi manejado cirurgicamente. Essa é uma paciente que a gente vai fazendo ciclos de antibiótico, de clindamicina, quando o caso agudiza, mantém a clorexidina e vai fazendo o acompanhamento. No momento que ela sai dos quadros agudos, esses casos que não são tão grandes assim de osteonecrose por alendronatos, por bifosfonatos, a gente suspende o antibiótico e vai fazendo o controle mensal. Em 3 meses, a evolução foi essa. Então, acabou evoluindo bem, começou a epitelizar na superfície, começou a dar resposta. São casos difíceis, assim, que a gente precisa ter um bom manejo do paciente de como conduzir o caso, né? Ele precisa entender o processo, a gente precisa explicar bem. Há situações como essa, que você tem área de exposição ali, isso parece um resto radicular, não é? É osso exposto.
osso exposto também pela osteonecrose, então são duas senhoras que estavam usando para tratamento do câncer. Você está com dúvida se o seu paciente está com osteonecrose, o melhor exame que você pode solicitar é a Conibin. Houve uma pergunta no início da nossa conversa aqui sobre os sinais e sintomas desses pacientes e como você está frente a processos que às vezes são crônicos, de difícil evolução, de que a dor não é tão característica, você tem dificuldade em formular o diagnóstico, porque não é fácil realmente. A Conibin é excelente. A Conibin proporciona que você enxergue com clareza essas áreas de reabsorção intraósseas. Então, esse é um caso que clinicamente estava nesse perrengue aí de definir se era, se não era. Em quase todos os casos a gente tem usa esse protocolo, né? De sempre que dá, né? Sempre que possível fazer a Conibin, porque ela é muito conclusiva. Então, você não vê com clareza na panorâmica, às vezes você não vê com clareza na periapical, e a Conibin te mostra essas áreas de reabsorção aí sem dúvida nenhuma, né? Fica evidente para você conseguir fazer o diagnóstico de uma forma mais tranquila, mais precisa. Segundo ponto importante, você precisa lembrar a microbiota, e aí, assim, é para você fazer a escolha, o que causa problemas, né? As infecções odontogênicas complexas. Só 5% são bactérias aeróbias. 35% são anaeróbias, e a grande maioria delas, 60%, que a gente chama de natureza polimicrobiana. Você tem a associação das aeróbias e das anaeróbias, por isso que essa associação de antibióticos ela é recomendada. E dentro desse povo, quem são? Bom, a rigor, essa é a maior população que aparece. Cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos também, né? Então, cocos aeróbios e anaeróbios gram-positivos, ou cocos gram-positivos, aeróbios e anaeróbios. E bastonetes anaeróbios gram-negativos. Quando você vai ver um antibiótico novo que entrou, que está na moda, veja se isso encaixa, se o espectro de atuação desse antibiótico encaixa nessa população, que é a principal população microbiana que a gente vai enfrentar nesses casos de osteomielite, de infecções agudas. Você pode pedir cultura e antimicrobiano, pode, mas vê bem, você vai ter que curetar a área ali do sequestro ósseo e dificilmente você vai conseguir coletar isso de forma que não seja contaminado pelas outras bactérias da boca. Então é difícil você ter um exame fidedigno. Com esse foco sempre do consultório, com esse foco sempre da gente resolver as coisas que estão sentadas lá na nossa cadeira dos nossos pacientes.